homem de Deus e uma mulher de Deus. Ele vai dizer que o pecado tão de perto nos rodeia, o pecado que cada dia nos sufoca. Thales Roberto cantou a música e disse: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho Deus. Olha, o pecado é um inimigo feroz, é um inimigo voraz do crente. Crente que brinca com o pecado, pastor que brinca com o pecado, certamente ele cai. E quando cai, para retornar é difícil. O pecado, a Bíblia diz que faz separação entre Deus e o homem. Às vezes nós sabemos que aquilo é pecado, mas às vezes a gente fica brincando com fogo. E eu aprendi na roça em Sergipe que quem brinca com fogo, uma hora se queima, porque pensamos que pecado é só matar e roubar, pecado é só isso e aquilo. Não, às vezes a gente se escandaliza com a coisa que teoricamente, aparentemente é muito maior, mas esquecemos muitas das vezes de coisinhas pequenas. Quando a gente vimos que Paulo olha para a igreja de Corinto e diz: olha, entre vós há partidos, e hoje é Santa Ceia, eu não vos louvo, porque entre vós há glutões, beberrões, entre vós tem alguém que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas quem é Paulo, quem é Apolo? Porque isso é pecado, fazer facções, fazer grupinhos. Mas Paulo vai dizer: olha, que nós não somos absolutamente nada, senão instrumentos na mão daquele que é grande, na mão daquele que tem, na mão daquele que realiza, na mão daquele que faz. O pecado, ele tão de perto nos rodeia, e nos rodeando é uma luta diária, é uma luta constante. Por isso que não é uma vez salvo, sempre salvo, não é uma vez santo, sempre santo. Santo é ser separado, santo é estar em constante vigilância. Santo é estar cada dia mais se distanciando das coisas que não agradam a Deus. E a saber, todo mundo sabe o que não agrada a Deus. Por quê? Porque todo mundo tem um detector de pecado. Qual é o detector de pecado? O Espírito Santo. Aleluia. Olha, quando a gente estamos naquela fofoquinha, naquele negocinho, aí o Espírito Santo não se agrada. Quando naquele dia nós não fomos mal, não fomos bem, damos uma bola fora, o Espírito Santo diz: olha, aqui você errou, aqui você falhou. Sabe, quando a gente às vezes somos desobedientes, não queremos obedecer, porque obedecer é um ato de fidelidade, e fidelidade não é para todo mundo. E ser fiel na presença é a coisa mais fácil do mundo. As coisas mais difíceis é ser fiel na ausência. Diz um ditado que a ausência, toda ausência é corajosa, mas a presença ela é covarde. Mas quem é fiel no pouco, no muito, o Senhor coloca. Quem é fiel na presença tem que ser fiel na ausência. Existe uma luta travada entre cada um de nós e o pecado. E tem pessoas que estão perdendo essa luta há muito tempo. Ele vem para a igreja, se veste como crente, fala como crente, mas verdadeiramente é um zumbi. Samuel Mariano disse: pensa que está vivo, mas já morreu. E as obras identifica quando a pessoa vive uma vida de pecado. E aí Paulo disse: olhando para Jesus, porque se formos olhar, eu sou um jovem, mas se formos olhar o evangelho que muita gente vive, a gente não quer servir, porque já foi vencido pelo pecado. O evangelho que muitos vivem, prega no pecado, canta no pecado, vem para a Santa Ceia no pecado, e não há uma mudança de vida, não há libertação, não há transformação de verdade. Porque a Bíblia diz que onde Jesus está, até o vinho, até a água se transforma em vinho. Onde Ele está, há uma mudança de verdade. Aleluia. É impossível Jesus estar em uma vida de alguém e alguém viver na mesma prática, mentindo, caluniando, enganando. Aí não tem Jesus, porque onde Ele está, onde Ele habita, a mudança de vida, a renovo de vida.
Urabassuri me calabassere que me calabaia. Urababassuri me calabassuri me calabaia. É por isso que Jesus disse: olhe para mim. Porque se eu olhar para o irmão, na hora que o irmão cair, eu quero cair também. Se eu olhar para certos homens de Deus que começaram bem e no meio do caminho se perderam, pregava que era uma benção, servia que era uma benção, era obediente que era uma benção, mas quando teve a oportunidade, traiu, enganou. Aí quando a gente olha para José Leite, aí diz: nossa, fulano de tal é um homem falho. É por isso, sabe, eu dizia ontem ao pastor Givaldo e ao presbítero Anderson, às vezes a gente cuida de uma pessoa 3, 4, 5 anos e a pessoa sai, não tem uma palavra de gratidão. Congrega 2, 3 meses com alguém, põe lá: minha referência, meu pregador preferido é fulano de tal, minha referência. Congrega 10 anos com o pastor Moacir, não tem uma palavra de gratidão. Aleluia. Olhar para o alvo, que é Jesus, e olhar para o alvo é respeitar a liderança. Olhar para o alvo é ser fiel à liderança, é ser fiel debaixo da nuvem, aquilo que o Senhor tem proposto na casa, aleluia, aquilo que o Senhor tem realizado através da vida do anjo da igreja. Pense como eu gosto do silêncio, porque o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é maravilhoso, é sinal que a palavra está penetrando. E nem se preocupe que eu não vou mandar ninguém da glória, nem vou pedir para ninguém futucar ninguém, nem correr no meio da igreja, nem puxar o cabelo. Cada um ofereça o que trouxe. O salmista disse: se trouxe salmo, dê salmo. Se trouxe glória a Deus, dê glória a Deus. Se trouxe aleluia, dê aleluia. É com cada um, o culto é racional. Cada um preste o seu culto. Você viu, o irmão caiu. Tem um hino que diz: prega em Camboriú, é presbítero renomado, é pastor, mas ainda é fraco. Só Jesus é forte. Olhando para o alvo, Pedro, quando olhou para Jesus, ele flutuou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a dificuldade, ele naufragou. Se eu fosse olhar para as dificuldades que enfrentamos no Nordeste, principalmente no começo, já tínhamos fracassado, já tínhamos ficado pelo caminho. O senhor é quem mais conhece, que anda todo ano no Nordeste. Tínhamos ficado pelo caminho. Pastor, a minha congregação só tem 10 crentes. Aleluia, vai evangelizar e orar que Jesus manda 20, manda 30, manda 50, manda 100. Aleluia. Mas se eu ficar me acordando 10 horas do dia, 11 horas do dia, esperando Jesus, manda o povo, aleluia, se coloca de pé e Ele falará coisas grandes através da sua vida. Glória a Deus. Porque o problema não é como começamos. Porque o pecado, ele não desiste de nós. O pecado, ele vai sempre bater na porta. E o pecado nunca vai vir a coisa que você não gosta. Se você gosta de picanha, meu filho, não vai vir buchada não. Agora, se for o pastor Zé Leite, tem buchada do bode bem. O pecado vai sempre na falha, na fraqueza. Aparentemente é bom, e muitos se lambuzam e depois não conseguem voltar. Começou bem, pregava bem, era obediente, era uma maravilha. Começa como Salomão, pedindo sabedoria, pedindo para Deus instruir. Aleluia. Que coisa linda, fazendo um sacrifício. Costuma vir para a escola bíblica dominical, obedecendo, sendo dizimista, ofertante, adorando o Senhor presente. Aleluia. Mas do meio para o fim, queridos irmãos, aleluia, começa a fazer alianças que não deve, começa a dar ouvido a quem não deve, começa a emprestar os ouvidos, e aí entra no corpo e contamina. E Paulo disse que nós somos um corpo. Olha, presbítero Aleph, olha só como o corpo que somos. Quando estamos febril, certamente o corpo indica que há uma infecção. Aleluia. E tem um bocado de crente que está com a infecção, e é preciso ser tratado a causa, a infecção. É preciso ser tratado o pecado, para Deus dar vitória. É por isso que tem que ter todo dia campanha do sal, campanha do óleo, campanha da vassoura, campanha disso, campanha daquilo outro, porque a igreja está doente.
quando a igreja não está doente, aleluia, ela é cristocêntrica. Aleluia, que Ele cresça, que Ele apareça, que eu diminua, que eu me constranja diante da sua presença. A Ele a glória, a Ele o louvor. A infecção do corpo e precisa ser tratado, porque às vezes a mão quer ser o pé, o nariz quer botar o nariz onde não deve. Paulo começa mal, perseguindo a igreja, mas quando ele tem um encontro verdadeiro e vive uma vida de privações, mas uma vida na presença do Senhor, ele conclui dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Se Jesus voltasse nesta noite, e eu não vou falar teologicamente,